Olá! Na aula de hoje faremos uma revisão dos conceitos dos vetores e sobre a queda livre. Começando com vetores, uma breve definição seria segmentos de reta orientados, que têm módulo direção e posteriormente me farei entender o que significa sentido. Comecemos principalmente com essas duas esferas, de cor azul clara e de cor lilá, e a pergunta, como poder representar a posição da esfera lilá em relação à posição da esfera azul? Basicamente, quantos metros de distância ou quantos quilômetros de distância, quantas unidades de comprimento estão distintas uma de outra ou de afastamento estão e em qual direção? Essas duas informações poderá ser expressa visualmente mediante essa seta onde o seu módulo, o seu tamanho está associado à distância e a direção justamente com a ponta da seta que simbolizará aonde que está a esfera lilá em relação à esfera azul, é o que se conhece mediante essas duas noções em uma representação visual de uma seta, se conhece matematicamente como sendo um vetor. E para distinguir a escrita de um vetor de qualquer outra variável algébrica, usa-se na parte superior da própria letra um símbolo que é uma seta pequena, que faz alusão a que é uma grandeza que possui módulo e direção, ou seja, duas informações nessa ferramenta matemática em um elemento só. O segmento de reta orientado, se conhecemos o seu módulo e a sua direção, essa direção é expressa em graus ou expressa em radianos e o módulo é expresso em qualquer unidade necessária para ministrar distância ou ministrar velocidade ou fornecer e caracterizar a aceleração de algum objeto, como nesse curso veremos nas próximas aulas, mas como poder caracterizar essa orientação? Então, para aquilo, se define no plano cartesiano dois eixos perpendiculares e com relação à origem, esse vetor começa a ser representado. E essa direção do próprio vetor estaria, por definição, por convenção, a grande maioria por convenção, sendo um valor positivo, o módulo sendo o quão grande ou quão pequena seja essa seta, e esse módulo que por formalismo se escreve como sendo essas linhas verticais associadas ao valor absoluto do vetor, e o valor absoluto por definição é um número maior ou igual a zero, ou um número positivo, mas por conveniência na nossa disciplina, por fins práticos e ao mesmo tempo didáticos, faremos a escrita do módulo do vetor A mediante a própria letra que faz alusão ao vetor A. Ou seja, a letra A sem a seta na parte superior, já nesse contexto atual fará alusão a que é justamente um módulo do vetor. E a sua direção definida em relação ao semi-eixo x positivo, onde esse ângulo θ de A, seja expresso em graus ou radianos, fornecerá aonde que está apontando essa seta e essa direção que denota esse vetor. E dessa forma, temos a noção de módulo e direção do próprio vetor, ou do vetor qualquer que seja, mas nesse caso o vetor A. E se diz que um vetor é invariante ante translações, ou frente a translações, seja a mesma informação do vetor A, localizado sobre a origem e mostrando essa seta, que possui um módulo e tem essa direção, ou vetor transladado, agora no quarto quadrante, ou vetor transladado no primeiro quadrante, ou vetor transladado um pouco mais para cima do primeiro quadrante, ou esse conjunto de dois vetores, ou esse conjunto completo de vetores, se diz que todos os vetores são o mesmo vetor A, sempre quando todos possuem o módulo do vetor A e a mesma direção. Em poucas palavras, qualquer vetor que seja, sempre quando mantenha o seu módulo e a sua mesma direção, continuará sendo o mesmo. Ou seja, que independente de ser visualizado sobre a origem do sistema cartesiano ou deslocá-lo em qualquer outra posição do plano ou nas três dimensões. Mas sendo assim presente, mantendo o mesmo módulo e direção, se diz que será o mesmo vetor. A outra informação importante que os vetores possuem é a multiplicação dos vetores por escalar. E um escalar em matemática é um número qualquer que pertence aos reais. Em física é um número que tem somente unidades e pronto. É uma grandeza física que fornece uma única informação. Por exemplo, a temperatura. Então, alguém mesura a temperatura de uma pessoa, 37 graus centígrados, mas não tem
direção. Não tem senso fornecer essa informação de direção para um número, mas sim para a velocidade. Por exemplo, um furacão desloca-se, mas locomove-se ou move-se no espaço e tem uma determinada direção. A massa de ar polar desloca-se nessa direção e tem uma rapidez, que será quantos quilômetros por hora está se deslocando. Mas o vetor A, partindo dessa noção, se multiplicássemos esse vetor A por um escalar, nesse caso o escalar 2, construiria-se outro vetor, ou definiria-se outro vetor B, onde visualmente podemos reparar que o seu módulo é o dobro do módulo de A. Ainda assim, mantém a mesma direção. Se multiplicássemos por outro escalar 3, obtemos o vetor C, onde o seu módulo é 3 unidades maior, ou 3 vezes o módulo do próprio vetor A. Em suma, matematicamente, qualquer número real que multiplica o vetor A definirá outro novo vetor que possui a mesma direção do vetor A. A principal diferença é que seu módulo poderá ser esticado ou encurtado se esse valor desse número real é maior ou menor que 1. Mas nesse caso particular, tendo um número real qualquer, podemos definir esse número como sendo 1 dividido pelo módulo de A, já que o módulo de A é um número. E expressando esse número escalar como 1 dividido pelo módulo de A, define-se o vetor unitário. Ou seja, é um vetor cujo módulo é a unidade, e esse vetor pequeno simplesmente denotará a direção do próprio vetor A. Não tem importância o seu módulo, mas simplesmente é a direção. Denota a direção mediante uma setinha minúscula cujo módulo é a unidade. Não tem problema se é 1. Mas tem finalidades muito úteis dessa aplicação que nessa aula veremos para que servirão os vetores unitários. E a escrita de qualquer vetor unitário se fará para distingui-la de um vetor de módulo qualquer que seja o número do seu módulo, mas simplesmente será mediante esse chapéu, ou o acento circunflexo na língua portuguesa, mas esse símbolo de chapéu faz alusão que é um vetor, mas não é qualquer vetor, é um vetor que tem módulo unitário. E se, por exemplo, esse valor do escalar fosse negativo, aí entraria uma inversão de sentido, ou seja, que os vetores têm módulo, direção, mas sentido. O sentido está mais associado à interpretação matemática e física que lhe fazemos aos vetores. Nesse contexto, veríamos que o vetor A, apontando de esquerda para a direita, e quando multiplica-se por um escalar menos 1, inverte o seu sentido, agora será de direita a esquerda. Mas multiplicando por escalar menos 1, ainda assim o seu módulo continua sendo o mesmo. Simplesmente haverá uma inversão de sentido. E se fosse de direção, como poder caracterizar a direção? Será uma direção diferente de meio giro, ou seja, 180 graus, ou uma mudança de direção equivalente a π radianos. E essa inversão de sentido está associada também no nosso dia a dia. Se antes o vetor está apontando de baixo para cima, o seu sentido contrário será de cima para baixo. Entrando na folha, agora será saindo da folha, ou de esquerda para a direita, será o seu sentido contrário de direita para a esquerda. Como calcular as componentes de um vetor se partimos das noções e do conhecimento do módulo e da sua direção, ainda assim expressas em graus ou em radianos? Como calcular as projeções do próprio vetor A nesse sistema cartesiano bidimensional que tem um eixo chamado x e um eixo perpendicular chamado y? Podemos denotar a componente do vetor ao longo do eixo x como sendo a projeção do vetor sobre o respectivo eixo. E para simbolizar essa componente, chamaremos de A de x. E a componente ao longo do eixo y deveria estar aqui, mas essa informação transladada continuará sendo a mesma e simbolizada como sendo A de y. Como consequência dessas projeções e esse deslocamento dessa projeção, constitui-se uma figura trigonométrica muito bonita que tem um triângulo reto nesse vértice interno. E esse é um triângulo retângulo. E esse ângulo reto está associado justamente pelo sistema cartesiano ser perpendicular.
ser o eixo y independente, linearmente independente do eixo x. Dessa forma, se o módulo do vetor para essa figura trigonométrica estaria fazendo alusão à hipotenusa, como poder determinar o tamanho de um cateto? Como poder determinar o tamanho de outro cateto? Em outras palavras, como poder determinar a projeção do eixo x e y do vetor A? Para aquilo, comecemos com a relação trigonométrica cosseno de θ que expressa-se como sendo a razão da componente ou do cateto adjacente ao ângulo ou vizinho ângulo dividido pela hipotenusa, e dessa forma, conhecendo o módulo e a direção, poder-se expressar essa componente A de x. Equivalentemente, para seno de θ, sendo a razão do cateto posto pela hipotenusa, também poder-se expressar como sendo a multiplicação do módulo vezes seno de θ. E definindo os vetores unitários dos eixos cartesianos, ou seja, são vetores em módulo 1, mas que simplesmente denotarão a direção dos eixos. E dessa forma, se faz a escrita dos vetores unitários do eixo cartesiano x e do eixo cartesiano y. Mas lembrando que a escrita é mediante o chapéu, e esse chapéu simboliza que o seu módulo é a unidade, e simplesmente esse vetor unitário denotará a direção do crescimento do eixo x e, igualmente, para o eixo y na sua direção do crescimento, que nessa imagem será de baixo para cima, e do eixo x de esquerda para a direita. Tendo essas noções dos vetores unitários, portanto, podemos reexpressar o vetor A mediante as suas componentes e dizer que tem uma componente ao longo do eixo x na direção x, tem uma componente no eixo y na direção do eixo y. Escrevendo-as por extenso, tem-se a outra representação algébrica do vetor, de qualquer vetor, mas nesse caso o vetor A, mediante as suas componentes, que estão presentes em função do seu módulo e da direção que possua em relação ao semi-eixo x positivo, mediante esse ângulo θ. Como se realiza a soma de vetores? Basicamente, pensemos que conhecemos dois vetores. O vetor A, que conhecemos o seu módulo e a sua direção em relação ao semi-eixo x positivo, e o vetor B, que conhecemos o seu módulo e a sua direção em relação ao semi-eixo x positivo. De fato, foi definido que os ângulos, quando expressam-se em relação ao semi-eixo x positivo, aumentam anti-horariamente de 0 para 90 graus, ou de 0 para π meios, e no sentido contrário, aumentarão, mas no sentido contrário, faz alusão ao sinal negativo. Analiticamente, a soma de vetores será o vetor C como sendo a soma de A mais B, que, se conhecemos as componentes de cada um dos vetores nos respectivos eixos, será a soma das componentes em cada respectivo eixo na direção do eixo x e na direção do eixo y. Mas essas duas componentes em conjunto constituirão a componente do vetor soma, o vetor C, ao longo do eixo x e ao longo do eixo y, que de forma extensa terá sendo expresso como a componente de A cosseno de θ, mais o módulo de B vezes cosseno de θ de B. Esse elemento constituirá a componente do vetor soma ao longo do eixo x. Para o y, visualmente, temos que levar essa informação do sentido negativo do ângulo ou que está pertencendo ao quarto quadrante do sistema cartesiano bidimensional. Nesse caso, será a componente de A ao longo do eixo y associado com o seno de θ de A menos B vezes seno de θ de B, negativo justamente porque a componente em y desse vetor B aponta de cima para baixo, ou seja, que pertence ao eixo y, mas na direção contrária. Se fôssemos analisá-la matematicamente, diríamos que seno é uma função ímpar, e se o argumento de entrada é negativo, então sua imagem é equivalente ao seu próprio argumento, só que vezes esse sinal negativo. Mas, independente dessa definição de função ímpar, visualmente tem-se que a componente de B ao longo do eixo y está apontando no sentido contrário do eixo y. Outra forma de vê-lo é constituir um paralelogramo.
se diz que desloca-se o vetor B onde finaliza o vetor A, ou poder-se deslocar também o vetor A onde finaliza o vetor B, mas onde juntam-se ambos vetores, onde finaliza esse deslocamento, se representará o vetor soma, o vetor C, nesse caso, bem grande, bem notório, será a soma de A mais B, onde as suas componentes já foram calculadas, tem seu conhecimento da componente em x e da componente em y, e agora podemos fazer-nos a pergunta: qual será o seu módulo e direção do vetor soma? Se conhece-se justamente as suas componentes em x e em y, e quando se faz a representação visual das suas componentes com o vetor, a figura que obtém-se é um triângulo retângulo. Para aquilo começaremos pelo módulo e basicamente a pergunta é quão comprido é o vetor, quantas unidades de comprimento ou qual informação em módulo que esse vetor possui. E para respondê-la, usaremos e a sua direção em relação ao eixo x positivo será denotada mediante o ângulo θ de C. Bastará conhecer os valores numéricos das suas componentes c de x e c de y. O módulo, usaremos a expressão do teorema de Pitágoras, mas nesse caso, se a hipotenusa é ao quadrado, então tiramos ou aplica-se a raiz quadrada tanto à esquerda como à direita e expressa-se o módulo de qualquer vetor mediante suas componentes, como sendo a raiz quadrada da soma dos quadrados de cada uma das suas componentes. É o que se conhece matematicamente como o módulo euclidiano. E a direção, mediante o conhecimento do cateto oposto e adjacente, ou mediante o conhecimento da componente do vetor ao longo do eixo y e do eixo x, e esse ângulo poder-se usar a relação trigonométrica tangente, que relaciona as três informações, o cateto oposto com o cateto adjacente e o ângulo em relação a esse vértice, mas que é fornecido em respeito ao semi-eixo x positivo, podemos escrever o ângulo θ de C mediante arco tangente a função trigonométrica inversa da tangente da razão entre a componente em y respeito à componente em x. Bastará conhecer numericamente quais são os valores das componentes c de x e c de y e posteriormente substituir e dessa forma expressa-se o módulo e a direção do vetor do vetor C. Começaremos com esse primeiro exemplo, sejam dois vetores A, 6 unidades no eixo x, menos 5 unidades no eixo y, e B, 8 unidades no eixo x e menos 3 unidades no eixo y. Reparem que menos 3 unidades no eixo y é o mesmo que dizer 3 unidades na direção contrária do eixo y. E a palavra contrária matematicamente representa-se mediante esse sinal negativo. Determinar o vetor soma GA mais B e a diferença GA menos B. Então, o vetor soma será basicamente somar as componentes x com x, 6 mais 8, e y com y, menos 5 mais menos 3, que pertencem no eixo y. Ou seja, 14 unidades em x e menos 8 unidades no eixo y. A diferença agora será 6 menos 8 ao longo do eixo x e menos 5, que é a componente de A ao longo do eixo y, menos a componente de B no eixo y. E menos como negativo dará, portanto, positivo, ou seja, um vetor pequeno, mas que tem componentes menos 2 unidades no eixo x e menos 2 unidades no eixo y. Qual será o módulo do vetor soma? Então, nesse caso, usei a expressão, ou você poderá expressar por extenso o módulo com o valor absoluto da soma do vetor soma, e sendo as componentes ao quadrado e o negativo ao quadrado resultará sendo positivo, equivalente a raiz quadrada de 260, e posteriormente aproximadamente tem-se o valor do módulo da soma como sendo 16,12. Para o módulo da diferença, nesse caso, 4 ao quadrado, menos 2 ao quadrado, 4, menos 2 ao quadrado, 4, raiz quadrada de 8, aproximadamente, tem módulo a diferença de 2,82 unidades. E a direção? Como determinar a direção do vetor soma? Então, a direção do vetor soma, para aquilo podemos fazer uma representação, ou seja, o vetor A
em vermelho, o vetor B em azul e o vetor soma, esse vetor cinza, onde tem 14 unidades no eixo X e menos 8 unidades no eixo Y. Podemos calcular o ângulo que faz com relação ao semi-eixo X positivo. Simplesmente imaginando que o triângulo agora constituído e esse ângulo denotando esse vértice do triângulo, não tem importância se aponta para baixo, mas a interpretação está ou vem da nossa parte. Podemos dizer que o ângulo e a direção do vetor soma é de 29,74 graus negativo, ou 29,74 graus para baixo do eixo X. Tudo dependerá da nossa interpretação. Por isso, o ângulo se poderá expressar ou poderá ser calculado mediante o módulo das componentes. Para não abrir problemas de onde que aponta, dependendo do segundo ou terceiro quadrante, o importante é fazer uma representação e dizer que esse ângulo é em relação ao semi-eixo X positivo. Para fazer a direção da diferença dos vetores. Então, para aquilo, podemos dizer, se se faz a soma, que é a soma de paralelogramos, podemos fazer a subtração. Mas o que significa o vetor B com o sinal negativo? Significa que será um vetor na direção contrária de B. Portanto, o vetor soma, nesse caso, será A mais menos B, equivalente à subtração de A com B. E o vetor resultante é esse vetor que tem componentes menos 2 sem x e menos 2 sem y. E o ângulo em relação ao semi-eixo x negativo, podemos representar, fazer uma marca aqui e dizer que é equivalente à cotangente da razão entre essas duas componentes, de y com x, obtendo o ângulo de 45 graus. Mas vale a pena fazer a interpretação da nossa parte e dizer que é o ângulo nesse espaço existente, nesse vértice, ou é o ângulo que faz o vetor com o semi-eixo x positivo. Um exercício 2. O módulo vetor A é de 2,80 unidades, estando no primeiro quadrante, é 60 graus para cima do semi-eixo x positivo. O módulo vetor B é de 1,90 e está abaixo do semi-eixo x positivo a 60 graus. Mediante os cálculos das componentes, determinar o vetor V1, que é a soma, o vetor V2, que é a subtração de A com B, e o vetor V3, que é a subtração de B com A. Nesse sistema cartesiano, tem o vetor A, que está a uma direção 60 graus em relação ao semi-eixo x positivo, e as suas componentes em relação a essa direção, depois de substituir os valores do módulo 2,80, tem-se que tem componente em x de 1,40 e y 2,42, ambas positivas, implicando que o vetor pertence ao primeiro quadrante do sistema cartesiano. O vetor B, por outro lado, tem 60 graus para baixo do semi-eixo x positivo, visualmente pertence ao quarto quadrante, implicando que a componente em y seja negativa. E essa informação de ser negativa no eixo y, temos que impor-la à mão, com base nos nossos conhecimentos. Dessa forma, tem-se que as componentes é equivalente a 0,95 no eixo x e menos 1,64 no eixo y. Mas o que acontece se multiplicássemos um vetor A por menos 1? Obtém-se um vetor na direção contrária de A, representado com menos A, e nesse caso os vetores aqui são em negrita para fazer a escrita mais fácil, sem usar a seta na parte superior, mas é a mesma informação que tem um vetor com a seta na parte superior. Então um vetor na direção contrária, onde basicamente será multiplicar o resultado anterior por menos 1. Obtendo um vetor que pertence ao terceiro quadrante, justamente porque ambas componentes são negativas. Igual implicando, fazendo o mesmo processo para o vetor B, multiplicando por menos 1, obtém-se um vetor que agora pertencerá ao segundo quadrante do sistema cartesiano, onde a componente em x, se antes será positiva, será negativa, e a y, se antes será negativa, agora será positiva. Inverte o seu sentido. Fazer a soma dos vetores mediante esse conhecimento do vetor A e B, menos A e menos B,
Podemos fazê-la analiticamente da seguinte forma. A soma de vetores de A com B será a soma das componentes, obtendo o vetor B1, V1, como sendo a soma das componentes em X e as componentes em Y. Nesse caso, será algebricamente essa expressão do vetor V1, um vetor que tem componentes positivos, que pertence ao primeiro quadrante. Visualmente, será representado como o deslocamento do vetor B, onde finaliza o vetor A, e esse vetor V1 justamente fechando esse paralelogramo, e essa será a representação visual do vetor V1. E se fosse a subtração de A menos B, as componentes subtraem-se e representa-se algebricamente o vetor V2, onde tem-se um valor menor que o inicial na direção X, mas ainda assim a direção Y continua sendo positiva. Como poder representar essa informação de outra forma? Poderia ser a soma de A mais o vetor na direção contrária a B. Nesse sentido, obtém-se uma soma de componentes com componentes, ou temos uma soma de componentes com componentes, onde resulta sendo o vetor V2 na subtração ou na soma dessas componentes, mas sendo essa segunda negativa, o mesmo valor anterior, e a componente em Y o mesmo valor anterior. Mas visualmente temos um ganho, existe um ganho, que é onde finaliza o vetor A. Na direção contrária do vetor B, representa-se a direção do vetor contrário a B, no sentido contrário, o vetor menos B. E onde finalizar o vetor menos B, que parte de onde finaliza o vetor A, representa-se visualmente o vetor da subtração, o vetor V2. Por último, para o vetor V3, seria B menos A, podendo ser realizado o processo exposto anteriormente aqui ou exposto anteriormente cá. Dessa forma, será a subtração desse elemento com esse outro, obtendo um número negativo, e outro número negativo, implicando que o vetor V3 esteja descrito no terceiro quadrante do sistema cartesiano, ambas componentes negativas. Mas visualmente, quando se faz isso, será representar o vetor B e constituindo um paralelogramo e deslocando o vetor na direção contrária de A, justamente juntando em relação à origem, tem-se o vetor V3 na direção contrária visual, no sentido contrário ao vetor V2. Por quê? Por que acontece isso? O vetor V3 tem um sentido contrário ao vetor V2. Basicamente porque o vetor V3, por definição, é o vetor V2 no sentido contrário. Mas de onde vem esse sentido contrário? Vem pelo fato de fazer a subtração trocada. Justamente não é comutativa a subtração, mas nesse caso, o sinal negativo deixando em evidência de V2, que é a subtração de A com B, mas tendo esse negativo na frente, é equivalente à subtração de B com A, justamente o que perguntava-se, o que determinava-se inicialmente, essa subtração. Em conclusão, quando se multiplica por menos 1, há uma inversão do sentido. E esse é o exercício 3. Supondo que dois vetores A e B têm o mesmo módulo de 10 unidades, e um ângulo de 30 graus e 105 graus, respectivamente, como mostra-se nessa imagem. Determinar o vetor soma e expressá-lo mediante suas componentes e também mediante o seu módulo de direção. Para aquilo, o vetor A, já conhecemos o seu módulo 10 unidades. O vetor A, em relação ao eixo X, tem uma direção de 30 graus. Portanto, cosseno de 30 vezes 10 e seno de 30 vezes 10, tem-se que as componentes de A ao longo do eixo X e Y são as respectivas. Para o vetor B, qual será a sua direção em relação ao semi-eixo X positivo? Pois a informação visual é com relação à direção de A. 105 graus de diferença respeito à direção do vetor A. Mas com relação ao semi-eixo X positivo, já tinha uma informação prévia de 30 graus, que era a direção de A, e, portanto, o vetor B está em relação ao semi-eixo X positivo com uma direção de 135 graus. Ou seja, cosseno de 135 e seno de 135 obtém-se os valores respectivos. Mas reparem que o cosseno de um ângulo maior a 90 graus já é negativo. Essa informação tem sentido
se interpretamos visualmente, pois o vetor B está apontando ou tem componente no eixo x, visualmente a sua projeção sobre o eixo x no sentido contrário do próprio eixo x, que cresce de esquerda para a direita. O vetor B, a sua componente em x, está apontando de direita para a esquerda. E essa inversão de sentido representa-se mediante esse sinal negativo. Portanto, a soma será basicamente expressar o vetor S, onde será a soma de as componentes x com x, y com y, e visualmente fechando o paralelogramo, juntando de tal forma que esse vetor soma terá essa direção e esse módulo. Mas quanto será o módulo e quanto será a sua direção? O módulo será mediante o cálculo da raiz quadrada da soma dos quadrados dos seus catetos, ou, nesse caso, das suas componentes em x e y. Usando o teorema de Pitágoras e substituindo os valores, obtém-se que o módulo é equivalente a 12,17 unidades nesse diagrama. E a sua direção em relação ao semi-eixo x positivo, representar esse ângulo. Quanto vale a sua direção em relação ao semi-eixo x positivo? Reparem que é próximo a 90 graus, mas não chega a ser 90. Nesse caso, tem-se a arcotangente da razão entre o cateto oposto, bastante grande, com o cateto adjacente, obtendo o valor de 82,49, quase 82,5 graus em relação ao semi-eixo x positivo. Faremos uma revisão sobre a queda livre. Isso diz livre, a palavra livre, que não dificulta o processo de queda de qualquer objeto. Portanto, se temos uma folha no seu formato que tem a folha, mas uma bola de tênis, na hora de soltá-las, uma cai mais rápido que a outra. A menos que mudemos o formato dessa folha e a amassemos, obtém-se um processo de queda que é quase livre. Ainda assim há uma resistência do ar ou um arrasto do ar. Mas a palavra livre faz alusão a que não envolve fenômenos de arrasto do ar e que também não existe um paraquedas para que esse objeto caia muito mais devagar, ou não tem um foguete que o impulsiona para cair mais rápido, simplesmente pela justa aceleração da gravidade, de cima para baixo, e notamos o eixo do deslocamento na vertical como sendo o eixo y, cuja direção é de baixo para cima, e a aceleração da gravidade com um módulo de 9,80 metros por segundo ao quadrado, e o seu sentido de cima para baixo, ou seja, contrário à direção do próprio eixo y, sempre de cima para baixo. Quando se faz a noção do seu sentido, ou seja, acelera negativamente caindo, acelera para baixo, e essa expressão caindo significa que será negativa, diminuindo a sua altura no decorrer do tempo. Ou seja, uma pessoa caindo. O exercício 1. Do alto de um prédio de altura de 54 metros, lança-se verticalmente para cima um objeto com velocidade inicial de 45 km por hora. A. Primeira pergunta. Qual será a altura máxima atingida em relação ao nível da rua? B. Quão rápido se deslocará quando caia sobre a rua? E C. Quanto tempo transcorrerá até cair sobre a rua? Para aquilo, comecemos com a representação de um prédio, um objeto que inicialmente foi lançado verticalmente para cima, com a velocidade inicial de 45 km por hora, atingirá alguma altura máxima e, para representar a sua queda, deslocando sutilmente até cair, e quando cai, qual será a velocidade atingida numa micronésima de segundo antes da colisão com o chão? Qual será essa velocidade final atingida quando colide contra a superfície da rua? Comecemos pela informação que tem-se do lançamento 45 km por hora, mas a interpretá-la em metros por segundo ou transformá-la em metros por segundo, bastará um processo de dois fatores de conversão concatenados, onde a mesma informação em metros por segundo é de 12,5 metros por segundo, uma velocidade não muito rápida, mas considerável. A outra informação que conhecemos é o módulo da gravidade, 9,80 metros por segundo, e a altura inicial.
a altura inicial do objeto foi de 54 metros sobre o teto, o topo, a última posição do prédio. Para determinar a altura máxima, temos a noção que a altura máxima é única, mas também é no instante em que a sua velocidade torna-se nula. Ou seja, quanto vale a sua altura máxima nesse instante específico, qual será a sua altura, tal que nesse instante a velocidade do objeto é nula, é zero, parou. Deslocando-se uma certa distância para cima para diminuir a sua velocidade, que tinha inicialmente 12,5 metros por segundo até zero. Qual será a expressão da cinemática que nos permita calcular esse deslocamento para cima e, portanto, determinar a sua altura máxima em relação à rua atingida por esse objeto lançado? Então, essa expressão da cinemática, a que chamamos de 3 nas obtenções anteriores, dizemos que a velocidade na altura máxima é zero, mas dessa forma podemos expressar o seu deslocamento em função da velocidade inicial e do módulo da aceleração da gravidade. Substituindo os valores e eliminando as unidades pertinentes, aonde predomina e a única que ainda vive é a unidade de comprimento, a primeira potência, deslocou-se para cima 7,97 centímetros em relação à plataforma onde estava inicialmente, mas em relação à rua, deslocou-se e atingiu uma altura máxima de 61,97 centímetros. Perdão, 61 metros com 97 centímetros. E para responder à parte B, quão rápido se deslocará quando caia sobre a rua? Ou seja, quando cai a rua, sua altura final será a superfície, 0 metros de altura. Qual será a sua velocidade atingida? Se sabe-se que a velocidade na altura máxima é 0, e a sua velocidade final é a grande incógnita, mas também temos a informação do seu deslocamento. Deslocar-se desde a altura máxima até a base do prédio. Ou seja, que será a posição final, a base do prédio, menos a posição inicial. E os sinais negativos tornar-se positivo e dessa forma, eliminando a segunda potência mediante a aplicação da raiz quadrada em ambos os termos dessa equação esquerda e direita, e por definição, a raiz quadrada desse elemento será justamente uma informação positiva ou negativa, selecionaremos uma que tem interpretação física, pois a velocidade é na queda, está apontando para baixo, ou esse objeto está descendo, e ao descer, a sua velocidade aponta no sentido contrário do próprio eixo Y. Nesse caso, a resposta física é com um sinal negativo, ou seja, descendo com uma rapidez de 34,85 metros por segundo, ou sua velocidade na descida com esse valor dito anteriormente. E quando se diz descida, diminuindo a altura, terá o sinal negativo, pois faz alusão à direção contrária do eixo Y. Nesse caso, o sentido do movimento. E a pergunta C: quanto tempo transcorrerá até cair sobre a rua? Então, haverá um certo deslocamento, desde a sua posição inicial até chegar na posição de altura final, levando-lhe um tempo denotado como sendo o tempo final. E considerando a velocidade inicial já expressa metros por segundo, e o módulo da aceleração da gravidade, mas tendo presente que o sentido é para baixo do eixo Y, diminuindo na altura, aumentando a velocidade para baixo, e esse sinal negativo faz alusão àquilo, a resposta de quanto tempo, qual será o valor de TF, dessa expressão, ou dessa equação, que depende do tempo, a segunda potência, e da primeira potência. Só podemos fazer a escrita justamente se resolvemos essa equação, pois sabemos que a altura final é zero, mas essa equação quadrática, qual será o valor de t, tal que torna-se uma raiz? E justamente as soluções das equações quadráticas é uma expressão, se faz a escrita organizada, do elemento quadrático, o elemento linear e o elemento constante, mediante o uso de Bhaskara, mas é a solução das equações quadráticas, e substituindo os respectivos coeficientes, obtém-se dois tempos, um tempo um maior que o outro,
Mas qual será o tempo físico a ser assumido? Será o primeiro ou o segundo? Para aquilo, pensemos e analisemos no numerador desse elemento a velocidade inicial, e tem uma raiz quadrada que é a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a altura inicial, que foi lançada essa bola, ou esse objeto. E esse radicando ao quadrado, tirando a raiz quadrada, pelo fato de ter essa soma, torna o elemento maior que a velocidade inicial. Portanto, devemos assumir a solução que é positiva, porque é um tempo posterior, não anterior ao lançamento, um tempo maior que zero. Dessa forma, o tempo real físico será, o tempo de verdade, será o elemento associado com a solução positiva, que trocando os valores é um tempo de 4,83 segundos. E a solução negativa fornece uma resposta matemática, uma resposta que diria num tempo anterior ao lançamento, como se não existisse o prédio, a bola estava aqui com uma velocidade com o mesmo módulo, só que para cima, no lançamento antes de ser lançada, nesse instante antes de sair voando, que não tem senso matemático, não tem senso físico, mas sim senso matemático, pelo fato de ser um polinômio de segundo grau. Visualmente seria aquilo, quando representa-se a altura em função do tempo, desde um instante, 0 segundos, a sua altura inicial era de 54 metros, atingindo a altura máxima de 61,97 em relação ao chão da rua, e posteriormente caindo, nesse instante, de 4,83 segundos. E essa solução matemática como sendo a outra raiz desse polinômio. Mas a interpretação física desse elemento é que é uma solução como se antes de lançar estaria subindo do chão para cima, o qual não tem senso, segundo o problema, porque foi lançado desde o topo de um prédio. E a velocidade? Partindo com um valor positivo, diminuirá constantemente a 9,80 metros por segundo ao quadrado, sendo nula em um instante específico onde atinge-se a altura máxima e posteriormente acelerando para baixo, aumentando o módulo da velocidade no sentido contrário do eixo y, ou seja, caindo cada vez mais rápido e atingindo a base do prédio com uma velocidade altíssima de menos 34,85 metros por segundo nesse instante específico. Continuamos com o exercício 2. Um objeto é lançado para cima da base de um prédio, passando inicialmente pela frente de uma janela de um apartamento a uma altura de 10 metros e voltando a passar aos 2,20 segundos depois. Sabendo que o objeto retorna à base do prédio a 3,60 segundos após o lançamento, pergunta A: qual foi a sua velocidade inicial? E a parte B, determinar a altura máxima atingida pelo objeto. As informações iniciais foi lançado desde a base do prédio. Não se sabe a velocidade do lançamento vertical de baixo para cima. E a aceleração da gravidade, o seu módulo de 9,80 metros por segundo. Mas tem outra informação. Você disse que passa por uma janela que está a uma altura de 10 metros e volta a passar num lapso posterior equivalente delta GT 10, equivalente a 2,20 segundos, depois de ter passado pela primeira vez, uma de subida e outra na descida. Para responder essa pergunta, qual será a velocidade do seu lançamento? Bom, primeiro, sabemos que passa por essa altura 2 vezes. E se passou por essa altura 2 vezes, haverá 2 instantes T10 tal que esteja a essa altura. E para aquilo, podemos determiná-la mediante a sua posição em função do tempo. Essa é a equação da cinemática, mas sabendo que a altura inicial foi nula, não se escreve o primeiro elemento. E sim, resolvendo esse polinômio de segundo grau, qual será o valor de tempo tal que, ao substituí-lo nessa expressão, resulte zero? Dessa forma, obtém-se 2 valores temporais, implicando que seja a primeira vez que passou pela janela subindo e a segunda vez que passou pela janela descendo, aonde a diferença desses 2 instantes é equivalente a 2,20 segundos. Esse é delta de T10.
Trocando os elementos que estavam aqui anteriores, ou seja, fazendo a subtração do segundo instante menos o primeiro, então obteria-se 2 vezes esse elemento da raiz quadrada dividido por g, o módulo da gravidade. Mas a ideia é poder isolar a velocidade inicial. Qual será o módulo da velocidade 0, v0 inicial? Para aquilo, expressamos a velocidade inicial isolando-a desse elemento, elevando todo a segunda potência e abrangindo alguns elementos, deslocando-se e fazendo alguns passos algébricos. E após de substituir os valores, obtém-se que a velocidade inicial do lançamento foi de 17,67 metros por segundo, uma velocidade considerável. E quão alta foi a altura atingida, máxima atingida por esse objeto que foi lançado com uma velocidade considerável? Ou seja, a altura máxima não se sabe, mas o único que sabe-se que será atingida essa altura quando sua velocidade na vertical seja nula. Será a condição da velocidade para atingir a altura máxima. Nesse caso, a velocidade na altura máxima é zero, é nula. Conhece-se a velocidade inicial e conhece-se o deslocamento, mas na verdade se poderia deixar implícito ou desconhecido esse deslocamento. Quanto deslocou-se tal que em relação à altura inicial, a sua velocidade é nula. Dessa forma, isola-se o elemento da altura máxima em função da velocidade inicial e 2 vezes o módulo da gravidade. Substituindo os valores, tem-se que deslocou-se quase a metade da altura da janela, atingindo uma altura máxima de 15,93 metros. Em suma, representando essa informação, mediante esse gráfico, a altura de 10 metros está a janela e num instante inicial de 0,70 segundos, substituindo os valores nas expressões anteriores, obtém-se o primeiro instante e o segundo instante, distanciados temporalmente entre si, ou a diferença mediante o lapso de 2,20 segundos, passa o objeto na frente da janela subindo e na frente da janela descendo. Justamente na metade, mostrar-se matematicamente que isso acontece justamente na média desses 2 tempos, atingirá a altura máxima de 15,93 metros e posteriormente no instante 3,60 retornando até a superfície. Por hoje é a aula de hoje, nos veremos numa próxima.